Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio, podcast Papo de Psiquiatra. Nós voltamos a falar um pouco mais sobre remédio. A gente passou uma temporada aí sem falar sobre medicação. Resolvemos falar sobre uma questão extremamente relevante para a prática clínica e extremamente relevante para os pacientes, que é quando que a gente deve parar um antidepressivo. O que a gente quer dizer parar um antidepressivo? A gente está querendo dizer parar de usar uma medicação, que é um antidepressivo, em um transtorno mental, que ele é tratado, não estou dizendo principalmente, mas com uma grande importância por um antidepressivo, que inclui, naturalmente, depressão, transtorno de ansiedade, como transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, também transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, e assim por diante, né? Nós estamos falando aqui de outros usos de antidepressivos que às vezes são usos fora do que, digamos, está em bulo, que a gente chama de off-label, fora do que é uma grande evidência. Por exemplo, algum paciente com personalidade borderline pode ele ter se beneficiado de um antidepressivo e tal, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de transtornos mentais cujo tratamento ele é muito, não digo que principalmente, não digo que exclusivamente, mas muito orientado pelo uso de antidepressivos. Isso é, claro, complexo, e a gente já vai colocar aqui uma ressalva de que, naturalmente, isso aqui não é conselho para nenhum paciente familiar ou interessado tomar uma decisão. O que a gente está aqui é colocando de maneira clara o arcabouço, a premissa, o pensamento do psiquiatra. O que o psiquiatra pensa na hora de decidir se, quando e como um paciente que se beneficiou de um antidepressivo vai deixar de usar esse remédio. Então, naturalmente, não é conselho e ninguém tem que tomar decisão pessoal sobre isso, mas é para as pessoas saberem da informação. A gente acredita na divulgação da informação. E como sempre, eu estou aqui com o Marcos e o Marcelo para este mais novo episódio do nosso podcast. Pois é, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Então, de novo, né, quer dizer, tendo essas ressalvas que o Pedro falou muito bem, que cada caso é um caso, tem particularidades, quer dizer, não saiam tomando condutas por vocês mesmos, óbvio, né, consulte os seus profissionais que estão te tratando, mas vamos aqui dar exemplos de regras gerais, de situações gerais. E bom, como estamos falando de antidepressivos, nada como começar com o clássico, que é a depressão. Enfim, o uso de antidepressivos não está restrito à depressão, mas claro que depressão é um exemplo clássico. Então, coisas que a gente avalia na hora de tomar essa decisão de retirar o antidepressivo do paciente. O primeiro ponto geral é que, na grandíssima maioria das vezes, a gente vai diminuir aos poucos o antidepressivo e não retirar ele abruptamente. Um ponto que vale ressaltar é que às vezes alguns pacientes tomam essa decisão sozinhos de retirar o antidepressivo, que já adianto, não façam isso. E os sintomas depressivos, muitas vezes, eles não surgem de imediato. Às vezes pode demorar, por exemplo, 2 meses para voltarem os sintomas depressivos. Então, às vezes o paciente fica com a falsa sensação, bom, eu suspendi, passou uns 3, 4 dias, eu ainda estou me sentindo bem. Não é indicativo que não vão voltar os sintomas depressivos. Em contrapartida, outro oposto também. Alguns antidepressivos a gente sabe que na suspensão, principalmente quando é abrupta, às vezes a gente tem sintomas de retirada, que não significa necessariamente que voltou o problema original, mas às vezes a pessoa está tendo sintomas pela ausência do antidepressivo no corpo de maneira mais abrupta. Isso acontece, a gente sabe, com alguns remédios mais do que com outros. Como regras gerais, o que são as coisas que a gente considera a gente olhar um quadro depressivo para tirar uma medicação? Muitas coisas. Por exemplo, por quanto tempo de tratamento o paciente fez? Foi por um tempo adequado? Foi pela quantidade de meses correta, por exemplo? Ele usou durante esse tempo de maneira certinha? Outra coisa, bom, como é que é a gravidade daquele quadro? O paciente já teve 1 episódio depressivo, 2, 3, a gente sabe que quanto mais episódios depressivos, maior a chance de recorrência. Então, em algumas situações, por exemplo, a gente indica que vai ter que tomar a medicação ou por um período bem mais prolongado, como 2 anos, ou às vezes até para sempre. Bom, quando o paciente teve um episódio depressivo, a gente também pensa, poxa, qual foi a gravidade daquele episódio depressivo? Teve uma tentativa de suicídio, foi um episódio depressivo muito grave. Então a gente
pesa o risco-benefício, inclusive nessas situações de tirar o remédio. Bom, é um remédio que o paciente não está tendo muitos efeitos colaterais, que não tem nenhum estudo que mostre que o uso no longo prazo dá grandes problemas, é uma indicação segura. Então a gente sempre faz toda essa balança. E às vezes não é possível, por exemplo, retirar toda a medicação, mas é possível reduzir a medicação, é possível fazer uma prescrição mais enxuta, deixar menos medicações. Então todas essas coisas a gente vai levando em consideração. Ou seja, depende, primeira coisa, o tratamento foi bem feito, quer dizer, a gente teve ali um uso apropriado da medicação, a gente tem um diagnóstico preciso, a gente conseguiu ali descrever esse diagnóstico de maneira precisa, escolheu o remédio trouxe um benefício consistente. E aqui em casos específicos, como a gente falou, depressão, transtorno de ansiedade, o que a gente espera, na maior parte das situações, na maior parte dos transtornos, é uma remissão dos sintomas melhorarem integralmente. E é relevante que a gente compreenda o que aconteceu para a pessoa ter aquela manifestação clínica naquele momento. Esse é um processo relevante. Por que a pessoa deprimiu naquela ocasião? Por que a pessoa teve ataques de pânico em determinado momento da vida? No episódio anterior, a gente falou sobre regulação emocional. E a gente está falando aqui de transtornos mentais, esses exemplos que eu dei, de transtornos mentais que são caracterizados por emoções negativas intensas, quaisquer que sejam. E a gente vai ter que ter a perspectiva de o que o paciente aprendeu ou não aprendeu regular essas emoções. E aqui já entra, por outro lado, uma ideia de que a psicoterapia é importante para esses tratamentos, também porque ela confere ao paciente habilidades diferentes de regulação emocional, de percepção das emoções, de nomeação das emoções, do entendimento na própria biografia do paciente, por que essas emoções ficaram mais intensas em determinado momento e o que aconteceu que essas emoções intensas foram, de alguma maneira, de intensidade e duração suficiente para justificar um diagnóstico de um transtorno mental. O que aconteceu nesse processo e o que pode acontecer para que esses mecanismos que, por exemplo, levaram um ataque de pânico a um transtorno de pânico, que levaram uma perda para uma depressão, que esses mecanismos ficaram claros. Isso tem muito a ver com o episódio sobre neuroticismo que vocês podem ver aí, que já tem no podcast, que é como neurótico você é, ou você é neurótico, alguma coisa do gênero, né? E a ideia aqui é também trazer que a maior parte dos psiquiatras fica um pouco mais tranquilo, um pouco talvez seja um eufemismo, talvez fique muito mais tranquilo de remover uma medicação depois de um certo tempo, se o paciente fez uma boa psicoterapia. Então, se a gente tem que remédio funciona, terapia funciona e os dois funcionam melhor, juntos, por que não, né? Então, essa é uma questão que a gente sempre traz. E a maneira de lidar diferente com eventos estressantes que culminaram com essas emoções é algo crucial para a gente tirar o remédio, porque o objetivo do remédio ficar um certo tempo, e aí a gente fala aí um ano, é um número geral que precisa ser extremamente bem estudado caso a caso. Para algumas pessoas é menos, para algumas pessoas é muito mais, para algumas pessoas, de fato, a gente tem uma perspectiva de nunca parar o remédio e isso tem que ser discutido abertamente. Mas o que a gente espera nessa manutenção é prevenção de recorrência. O remédio não está lá à toa. Ele está lá porque a gente entendeu pela evidência científica acumulada ao longo das últimas décadas que a gente tem que prevenir recorrência. Os transtornos mentais são recorrentes, eles têm a natureza, faz parte da natureza deles acontecer mais de uma vez na mesma pessoa. Não é um raio que não cai na mesma árvore duas vezes, no mesmo ponto duas vezes. É o contrário, é uma recorrência, é a regra. Como é que previne recorrência? A gente vai tirar o remédio quando a gente estiver seguro que a chance da recorrência acontecer é substancialmente diminuída. Então, acho que linhas gerais, né? É o que a gente espera, o que a gente torce que aconteça, que não aconteça recorrência. Não, sem dúvida, Pedro. Acho que existem algumas indicações de você descontinuar o antidepressivo. Vocês falaram bastante da indicação assim, poxa, depois que eu trato de forma bem sucedida aquele episódio depressivo, aqueles sintomas de ansiedade, aquela síndrome ansiosa, quando que eu paro o antidepressivo, né? Quais fatores que eu vou levar em consideração para parar o antidepressivo? Só resumindo, então quando a gente começa a tratar, por exemplo, um quadro depressivo, tem o tratamento agudo, que geralmente a gente vai esperar até a pessoa ter uma remissão dos sintomas, ou seja, a pessoa ela não tem mais aquela constelação, aquele grupamento de sintomas depressivos. Tristeza, falta de prazer, falta de ânimo, etc. Esse foi o tratamento agudo. Em seguida, geralmente tem um tratamento que a gente chama de tratamento de continuação, que é desejável, que nem o Pedro falou, poxa, a gente mantém ali
por 1 ano. Dependendo do lugar onde você lê, esse tempo pode variar, mas via de regra, 1 ano é um bom período de tempo. A maior parte das vezes a gente vai manter esse tratamento de continuação para prevenir uma recaída, ou seja, para prevenir o mesmo episódio depressivo de voltar. Em seguida, se a gente vai deixar um tratamento de manutenção ou não, ou seja, além desse 1 ano, daí realmente vão ter vários fatores que a gente vai levar em consideração. Então, por exemplo, se a pessoa tiver tido 2, 3 ou até mais episódios, a gente vai deixar mais tempo, né? Talvez aí mais 2, 3 anos ou até a vida inteira. Mas é claro, isso é caso a caso. Tem situações muito estressoras, a pessoa não fez uma terapia para lidar com uma situação muito importante interpessoal, por exemplo, que tenha relação com a depressão, por exemplo, e assim por diante. Ou seja, tem questões muito individuais que a gente vai avaliar ou não, se a gente vai parar. Então, quer dizer, muitas vezes a gente para um antidepressivo se o tratamento for bem sucedido, mas tem todos esses fatores que vão levar a gente a pensar se vale a pena ou não. E o nosso julgamento clínico, ele é sempre um julgamento probabilístico, assim, é sempre, bom, qual que é o risco-benefício disso? Qual que é o risco-benefício de a gente manter o remédio? Qual que é o risco-benefício de a gente tirar o remédio? É por isso que tem uma questão de caso a caso. Então, quer dizer, essa é uma situação que muitas vezes as pessoas querem parar o antidepressivo. Eu tô bem. Um dos problemas é, bom, eu tô bem faz 2 meses e eu quero parar. Quer dizer, não é uma situação que nós psiquiatras gostamos de parar, porque a gente sabe que a chance de recaída é muito alta depois de 2 meses. Quer dizer, mesmo pelo quadro depressivo em si, mas mesmo porque as situações estressoras que talvez tenham relação com esse quadro depressivo também não foram resolvidas em 2 meses, muito provavelmente. Então a gente tem que manter um pouquinho mais. Mas existem outras situações também que a gente eventualmente tenha que parar o antidepressivo, ou seja, às vezes por efeitos colaterais muito graves ou sérios, que eventualmente a pessoa tem um efeito colateral que prejudique muito a vida dela. Pode ser que talvez a gente tenha que trocar o antidepressivo, não necessariamente descontinuar, mas também é uma outra situação que faz a gente descontinuar o antidepressivo além do tratamento bem sucedido. Eventualmente o tratamento não está funcionando, o tratamento é medicamentoso, eventualmente é uma troca ou até uma troca não apenas de remédio, mas também uma troca para psicoterapia, eventualmente, casos leves ou até moderados. Eventualmente a terapia vai ter um papel essencial, muitas vezes até difícil a gente diferenciar o efeito da terapia e da medicação. Então esse tratamento sequencial também pode ser um motivo para a gente tirar o antidepressivo. Então tem todo esse julgamento clínico que faz a gente tomar essa decisão, sempre muito aberto, sempre conversando com o paciente e levando em consideração as especificidades de cada caso. Um outro ponto que acho que é importante citar é que, bom, quando a gente para, alguns sintomas podem acontecer, que são sintomas de descontinuação. Os sintomas de descontinuação são sintomas desconfortáveis, que ocorrem ou eventualmente na diminuição da dose ou na suspensão abrupta do antidepressivo, e que envolvem, assim, o mais comum é uma tontura, uma cefaleia, às vezes até uma náusea, um mal-estar, às vezes não muito específico, e que muitas pessoas ficam muito preocupadas, mas de forma geral acaba sendo mais benigno e acaba parando depois de um tempo, né? Raramente esses sintomas duram mais do que alguns dias. Ou eventualmente a gente acaba retomando o tratamento do antidepressivo se indicado, isso também, esses sintomas acabam desaparecendo. Então esse é um outro fator aí que a gente tem que colocar nessa equação, a síndrome de descontinuação. Algo que também vale a pena comentar, vocês falaram muito sobre a psicoterapia, importantíssimo, né, para a gente aprender a lidar com eventos estressores de outras formas, de preferência de melhores formas. Agora, também vale muito a pena investir durante o tratamento, como a gente sempre fala, né, nos outros pilares também, porque um indivíduo que ele fez uma psicoterapia, usou uma medicação de forma adequada, aderente, sem ficar não tomando por vários dias. Além disso também, ele de preferência mudou os seus hábitos de vida, como a alimentação, por exemplo. A gente fez um episódio sobre isso, né? Dietas que ajudam na depressão. Também o paciente ele começou a fazer uma prática regular de atividade física. Também teve um episódio sobre isso. O paciente ele começou a se engajar mais socialmente, porque também já falamos sobre como a solidão, né, a epidemia, né, inclusive de solidão, afeta o indivíduo. Então, se idealmente há uma melhor rede de apoio, há uma melhor dinâmica familiar, melhorou também a questão no trabalho, melhorou a prática de atividade física, melhorou também as coisas que foram aprendidas durante a terapia, há uma chance consideravelmente maior de quando se tirar a medicação, o paciente fica bem. Agora, vale também fazer uma ressalva disso, que tem alguns pacientes que, bom, eles melhoraram tudo isso ao longo do tratamento. Enfim,
são pessoas que estão com uma qualidade de vida bem melhor, uma forma de ver as coisas, de refletir bem melhor. A gente sabe que, infelizmente, em algumas situações, mesmo assim, quando há uma retirada do antidepressivo, voltam os sintomas depressivos. Acontece em pessoas que têm uma história de depressão de data mais longa, tem fatores genéticos, vários indivíduos na família com depressão ou outros transtornos de ansiedade, outros transtornos de humor. E a gente sabe que, às vezes, até para o paciente não se sentir culpado, porque seria uma culpa injusta, por assim dizer. Porque às vezes o paciente realmente ele mudou, fez todas as coisas, se engajou, e mesmo assim, suspendendo o antidepressivo, os sintomas voltam. Então a gente também tem que pensar que não foi em vão essas outras mudanças, porque a gente sabe que a atividade física vai melhorar a sua saúde de uma maneira global. Né? Ter mais pessoas na sua rede social, melhor ainda. Mas mesmo assim, às vezes, a gente tem que continuar com o antidepressivo, que a gente sabe que há questões neurobiológicas genéticas também, muitas vezes envolvidas. E claro, a gente vai tentar usar um antidepressivo mais inofensivo, em termos de efeitos colaterais no longo prazo possível. Uma questão aqui importante é que muitas pessoas elas têm um incômodo pelo próprio remédio, assim, um incômodo de ter um antidepressivo ou qualquer outro psicofármaco na prescrição, de que aquilo é um sinal de que os objetivos não foram alcançados. E não acho que a gente deva ter a perspectiva de que o tratamento ele deve sempre durar para sempre, tudo bem. Não é essa a perspectiva, mas a perspectiva é a perspectiva de que os objetivos clínicos principais, eles não são não usar remédios, eles são obter uma qualidade de vida apropriada com manifestações psicopatológicas, sinais e sintomas de transtornos mentais que estejam tratados e praticamente o máximo reduzidos possível. E a gente falou que isso naturalmente não envolve aqui não ter emoções negativas, não envolve não sofrer, claro que envolve passar pelas dificuldades que todo mundo passa na vida, mas sem sinais e sintomas de transtornos mentais. Não é o objetivo do episódio fazer essa diferenciação, mas essa diferenciação existe. Tá? Então esse é o objetivo. Para cada paciente, esse objetivo significa algo. Não ter ataques de pânico, não ter uma grande dificuldade de sentir prazer com as coisas, quer dizer, ter prazer com a vida, quer dizer, vários. Aí depende do sintoma, depende do transtorno mental. Esse é o objetivo. Se é possível obter isso sem remédio, tudo bem, sem problema algum. O remédio ele tem que ter uma função para ficar na prescrição. Se ele perde sua função, ele tem que sair. Mas também não dá para arriscar comprometer isso com o objetivo de tirar o remédio porque deve tirar, porque não é bom tomar remédio. Não temos essa perspectiva. Inclusive porque a gente sabe claramente que antidepressivos não causam dependência. Haver sintomas de retirada não implica que antidepressivos causam dependência. Não implica que eles causem. A gente sabe que eles não causam. Os primeiros episódios aqui do podcast são sobre isso. Dependência de remédio, assim por diante. E aí o ponto de certa maneira, é a gente estabelecer prioridades e não deixar uma segunda prioridade atrapalhar a primeira. A primeira é melhorar a clínica, qualidade de vida, assim por diante. A gente pode ter um objetivo de não usar remédio ou tirar um antidepressivo. O objetivo secundário, sim, secundário, não a prioridade, não pode comprometer a prioridade. Esse é um ponto central. E a gente vai ter que trabalhar com muitos pacientes essa noção de que algumas pessoas sentem a sua identidade comprometida se eles tomam remédio. Eu só sou eu mesmo se eu não tomo remédio. Precisamos considerar aqui efeitos colaterais, que eventualmente os remédios tenham, temos outros episódios sobre isso. Mas muitos pacientes estão sentindo nada de efeito colateral, ou os efeitos colaterais que sentem não tem nada a ver com essa questão de identidade, mas eles sentem que só sou eu mesmo se eu não tomo remédio. Essa é uma premissa perigosa. Por que ela é perigosa? Ela é perigosa porque corre o risco de gerar uma inversão de objetivos, em que o objetivo secundário de ficar sem remédio fica sobreposto, ele sobrepõe, ele domina o objetivo primário, que é viver bem. Acho que isso é um ponto bem importante, Pedro. E entra numa função importante dos profissionais de saúde mental, profissionais de saúde em geral, de discutir com o paciente, examinar com o paciente esse efeito simbólico de estar tomando um remédio. Porque para muitos pacientes acontece isso, né? Poxa vida, né? Eu não consigo me controlar, eu não consigo ser eu mesmo sozinho, eu preciso de algo. Acho que isso tem que ser explorado. E um que acontece menos, mas também acontece, do paciente com medo e muita reticência de tirar a medicação. Também temos esse o contrário também. Porque às vezes o profissional de saúde quer diminuir a medicação, mas o paciente tem uma resistência. Às vezes a resistência pode ser por medo, bom, porque o paciente passou por um perrengue enorme de estar mal. E às vezes também por motivos simbólicos diferentes, como por exemplo, perder os cuidados, né? Poxa, se eu não estar tomando o meu remédio, eu não vou passar mais com o meu profissional
com uma pessoa acolhedora, que eu me sinto bem. Então, não estar com remédio significa não ter mais essa ajuda. Às vezes isso acontece também e precisa ser discutido, porque a gente sempre frisa, né? O tratamento psiquiátrico é muito mais que a medicação, pode inclusive não envolver medicação, né? A depender do caso. Então, esse simbolismo do usar um remédio tem que ser também abordado. Sem dúvida, quer dizer, existe uma parte da farmacologia que não envolve o efeito químico em si da medicação, como, por exemplo, o efeito placebo. Muitas vezes pessoas elas podem ter um efeito terapêutico, inclusive de uma formulação em pílula que não tem um efeito químico ativo, por exemplo, para depressão ou para ansiedade. A gente vê isso nos estudos, isso a gente chama de efeito placebo. E tem várias dessas outras questões que o Marcelo colocou aqui, questões simbólicas relacionadas à prescrição. Um outro ponto que eu adicionaria é que muitas vezes é difícil você convencer alguém a manter um certo tratamento, sendo que ela está, vamos dizer, já 100%, vamos dizer assim, né? Pelo menos naquele momento. Isso acontece como, por exemplo, pessoas tratando hipertensão ou diabetes, elas estão tomando aquela pílula, a pressão arterial ela está controlada, então ela fala, mas por que eu preciso tomar esse remédio se eu estou bem? Quer dizer, às vezes a gente perde a perspectiva do passado, de como é que a gente estava, porque o tempo passou. Né? E muitas pessoas acabam parando de tomar um antidepressivo nessa perspectiva. Só que a tomada de decisão, como a gente está falando, envolve vários aspectos. Um deles, por exemplo, é a recorrência da doença. Se a pessoa tem episódios depressivos toda vez que para o remédio, quer dizer, talvez a gente tenha que considerar realmente um tratamento de manutenção longo, talvez pela vida toda até, certo? Mesmo ela ficando 100% bem. Agora sim, tem situações que a gente descontinua e tira o antidepressivo. Né? Tem essas regras gerais, a pessoa teve um episódio, a gente mantém 1 ano, quer dizer, conseguiu regular vários aspectos relacionados ao autocuidado e à terapia, por exemplo, também a gente vai lá e descontinua a medicação, afinal a gente não vai prescrever uma medicação se não tem um benefício, e é claro, a gente expõe a pessoa eventualmente a algum efeito colateral, por mais que não seja grave, eventualmente um efeito colateral desconfortável, a gente não quer isso, então a gente acaba descontinuando depois que a pessoa está remitida dos sintomas, esses fatores associados estão controlados, e a doença dela não é grave e não é tão recorrente, então a gente vai lá e conversa abertamente com esse paciente sobre a possibilidade de descontinuar, ainda que haja uma resistência do paciente, muitas vezes que está apegado ao remédio. Daí, eventualmente, a gente pode discutir isso também. Pessoal, tivemos mais esse episódio, agora voltamos a falar um pouco sobre remédio. Deixe sua dúvida, comentário, opinião, sugestão de temas. Estamos sempre abertos aí a ouvir a nossa audiência. Muito obrigado pela atenção e até mais. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Um abraço.